Vamos lá, então. Vamos começar pelas histórias mais doidas que vocês já pegaram. Ou algum caso... E assim, quando você não puder falar nome, dê nome fictício. Tá. mais uma história. Eu vou até aproveitar o gancho que eu tinha falado dessa questão da Lava Jato. Você falou, você já começou com tudo, né? E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade durante esses anos aí que nós trabalhamos em outro lugar, de pegar casos bem legais. E entre eles, né, fora a Lava Jato, a gente teve um caso de um cliente que estava sendo investigado nos Estados Unidos. E eu que fiz as tratativas com o escritório americano. E quando teve a oportunidade para ir para os Estados Unidos, era o Matheus que ia. E aí o Matheus, mais uma vez, me salvou a vida. Falou, olha, vai no meu lugar aí. Você que fez o trabalho, então eu não vou. E eu fui para lá, fiquei 11 dias em Washington a trabalho. Então essa primeira história, ela nem é das mais, mas eu trabalhei no FBI uns 3 dias. Que isso, hein? Chocada! É verdade. E na época a gente... O DOJ, que é o Ministério Público americano, né? Gente, E aí chocada. lá é o seguinte, Ju, não é igual filme que a gente vê bonitinho e tudo mais. É uma sala fechada, não tem janela, não tem ventilador, não tem comida. Você fica fechado horas e o cliente, né, no caso, ele é sabatinado por vários procuradores, né, que são como se fossem os promotores dos Estados Unidos, são vários, e mais agentes do FBI. Então, os agentes do FBI, eles ficam com cadernos na mão, e eles fazem várias perguntas para você, a mesma pergunta de várias formas. Em momentos diferentes, para ver se você diferentes. mantém a mesma e resposta. eles sempre jogam uma pílula para te complicar. Então, esse caso foi bem legal. Na época, eu até saí, eu liguei pro Matheus e falei, você não tem noção como é que é isso daqui? Fome, fechado, calor do cão. E esse foi um caso bem legal, assim, foi uma oportunidade bacana. E o segundo, que nem é tão legal assim, mas é uma história um pouco mais triste, em 2019... Foi 19. Acho que 19. Eu estava numa audiência em Curitiba. Era uma audiência que tinha 42 réus na Lava Jato. E era tanta gente, tanto advogado, que ela era feita no auditório. E o nosso cliente ele já tinha sido ouvido semanas antes. Eu ia lá meio que para cumprir tabela, não tinha muito o que fazer mais, sabe? Então eu saía toda hora da sala de audiência, porque todo mundo que ia falar ali já não tinha nada a ver com o meu cliente. Então eu saía, bebia água, café, ficava comendo lá fora e tal. E aí teve uma troca de réu e ia começar o interrogatório dele. Eu entrei na sala e nessa hora eu estava fechando a porta assim. E toda audiência começa, o juiz ele faz as perguntas primárias, né? Onde você fala sobre a sua escolaridade, sua família, o que você faz, qual que era a sua atuação na empresa e tudo mais. E aí ele começou a falar, eu nasci no ano tal, tenho 2 filhos. Aí ele colocou a mão na testa, assim, ficou parado. E aí eu fechando a porta, indo ali e falei, nossa, mas essa parte é a mais fácil de responder, né? Pensei. E ele caiu, assim, ele bateu a testa na mesa e caiu no chão. E parecia uma encenação. Todo mundo ficou parado, assim, entendendo aquele papel dele caído no chão. Ele infartou no meio da audiência. Misericórdia. E aí o advogado dele rasgou a camisa dele, começou a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca. E o mais grave, assim, o pior dessa história toda. O bombeiro não chegava, o resgate não chegava, só que já tinha saído na mídia. Antes dos médicos chegarem, já estava na Eu mídia. soube, eu estava em São Paulo e perguntei pro João, mandei uma mensagem. Eu tava na audiência. João, o que aconteceu na audiência? E o resgate nem tinha chegado ainda. Que determinada pessoa passou mal e desmaiou na audiência. Ele falou assim, então, a gente tá aqui e ainda não chegou o resgate. E já estava na mídia. Então essas coisas Lava Jato vazava bastante. E aí ele, lamentavelmente, faleceu. Ele foi pro hospital, ficou internado. E o pior é assim, ele teve um filho 2 meses antes, tinha nascido, 3 meses. Era uma criança, tava, sabe? Foi bem, bem triste, assim. E dali pra cá a gente percebeu que teve uma minguada no clima das audiências, sabe? Ficou suspenso por uns 3, 4 meses. Foi um período bem, bem complicado, assim, depois que ele faleceu. Essas 2 histórias minhas, assim, um pouco mais exóticas, tirando as de presídio, né? Mas essas daí a gente não pode falar aqui. Matheus, tem alguma história? Não, eu tenho uma história, assim, uma história acho que é bem emblemática, vai chamar bastante atenção, que eu estava na sala de audiência com o Moro quando saiu a sentença do Lula na primeira condenação dele. Então a gente estava numa audiência de um outro caso também envolvendo a Lava Jato, que estava a defesa do Lula também lá, e estava no meio da audiência, na época eu estava usando um Apple Watch, vibrou, eu olhei assim, urgente, Lula é condenado no caso do Triplex. E nesse momento eu ouvi como se tivesse um público lá fora gritando de emoção, de felicidade ou infelicidade, aí não sei dizer.
Então, assim, a gente tava lá, viu o momento que saiu a primeira sentença, e aí tem algumas histórias, assim, que são até meio complicadas, mas o Moro tinha uma característica de sempre chegar meio rabugento nas audiências, ele não cumprimentava ninguém e tal, e esse dia ele chegou bem feliz, então acho que Boa tarde, isso tudo pode bem? chamar a atenção de algumas pessoas. Muito bom. Lembrando, gente, que eu só estou ouvindo, tá? Só tô ouvindo. Não, eu tô tranquilo. Hoje eu vou conversar de tudo Ideologias aqui, políticas. sem problema. É porque eles vão defender a gente. Não, Enfim. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Eu tô cansada desses cancelamentos, que a gente vai chegar na inclusive. Mas sabe o que eu achei muito legal? Calma. Eu achei uma coisa muito legal, mas eu ia falar de outra. O que eu achei muito legal é essa experiência do FBI. Cara, por mais que você passe calor, fome e tal, deve ser uma experiência surreal. E era legal, porque a procuradora, ela era muito bonita. E era chamativo o tanto que ela era bonita. E isso todo mundo falava. E os advogados que representaram esse nosso cliente, que são americanos, eles eram extremamente experientes em assunto de DOJ, né, que é o Departamento de Justiça americano. E eles falaram assim, olha, cuidado que ela usa a beleza dela a favor da investigação. Então, o que ela fazia com o nosso cliente? Ela falava, você tem filhos? Me conte, que lindo as fotos deles, que bonito e tal. E ela era muito amigável. E aí a gente ia almoçar, aí tinha um time, né, para almoçar. Na volta, ela chegou no nosso cliente e começou a quase que seduzi-lo, assim. Adorei sua família, fiquei pensando na sua filha, que lindinha que ela é e tudo mais. E o advogado americano já era um bem senhor, assim, bem bravo. Ele puxou a mão do cliente e falou, não fala assim com o meu cliente e tal, para de seduzir, isso aqui não é um game. E ele falou pro nosso cliente, cuidado, isso aqui é só uma sedução, eles querem arrancar histórias de você. Então, não tem amigo aqui são todos inimigos. Ele então, disse assim bem claramente, ela não é sua amiga, ela é sua inimiga. Cuidado, ela usa isso a favor dela. Era assim, sabe? Então, tinha tudo... E aí, ficava um representante do FBI, ele ficava em pé, um cara bem forte, assim, com um terno. E aí... Todo o tempo armado, ele ficava sempre escrevendo num caderno. Aí tudo que você falava, ele mexia a cabeça, assim, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí, frequentemente, quando ele ia sentar, ele desabotoava o terno, assim, abria, você via que ele estava armado, ele mostrava, sabe? Ostensivamente, ele mostrava a arma, sentava, levantava de novo, falava, bom, mas você disse aqui tal coisa, mas o que significa a palavra tal? Então, era sempre era muito tenso. E aí, a estratégia que a gente usou na época, o nosso cliente, ele falava inglês fluente, né? Então, ele não tinha problema em ser perguntado em inglês e já responder. Mas a gente usou a estratégia de usar um tradutor para ele ter tempo, FBI, para que ele tivesse tempo para dar resposta, né? Dele entender a pergunta e conseguir assimilar a resposta. A gente usou essa estratégia. E no final das contas, graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo, exatamente. Ele acabou virando até testemunha do Ministério Público, né? Testemunha de acusação. Então ele não foi denunciado. E vida seguiu. Então, ali dentro da sala ali, digamos assim, que é toda uma estratégia. Cada pessoa ali tem um papel. Um papel ali. Tudo isso é muito parecido com o filme. Cria-se lá aquela ideia de tira bom, tira mal. A procuradora era o tira bom. Então, que legal, sua Só família. que são 4 procuradores, né? Enquanto outros faziam essas perguntas mais capciosas, que era justamente para ele confiar, criar um vínculo de confiança com aquela pessoa e aí acabar contando. E outra coisa que chama atenção, eles são muito bem preparados, né? Então, assim, a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes, em audiências, a parte contrária, às vezes, ela está meio perdida. É muito trabalho, né? Às vezes o promotor não tem noção, não consegue estudar o processo. Então, essa é uma vantagem até que os advogados têm. Aquele é o caso, o promotor é mais um caso, né? Só que lá nos Estados Unidos, não. Eles chegam quase com uma carriola, colocam aquele monte de processo, cheio de post-it, eles abrem, destrincham tudo na mesa e começa a perguntar tudo pontual. Então, é um estudo bem mais acurado ali nos Estados Unidos. Mas sabe o que é engraçado? Na época de faculdade, a gente começou a fazer júri simulado. Cara, é minha paixão. Sério. Bom, enfim. E mesmo quando você tá falando a verdade, quando você é perguntado 1 milhão de vezes de formas diferentes, você acaba ficando nervoso, porque você fala assim, velho, eu já expliquei, será que eu vou falar alguma coisa errada? Você começa a se preocupar com aquilo que você disse. Exato. E aí acaba se confundindo. Mas tipo, às vezes você tá falando a verdade.